Então, veja só, como eu estava dizendo, então, lá na história, lá nos primórdios aí da história bíblica e escrita, a estátua de Nabucodonosor, ela é um exemplo clássico entre poder e religião. Veja só como são as coisas. Vamos em frente, tem muita coisa. O que é política, pastor? O conceito da palavra política. Política vem do grego, né? Políticos, que significa o quê? Algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Tá vendo? Já estamos vendo grego. Algo que tem a ver o quê? Com a organização, direção e administração de nações ou estados. E o que é civismo? Porque entra o civismo. O que é civismo? É o zelo em contribuir para o interesse público, respeito pelos valores de uma sociedade, pelas suas instituições e pelas responsabilidades e deveres do cidadão. Olha como é importante esse aspecto cívico. Eu que tenho um pouco mais de idade, quase 50 anos aí, esse ano 50 anos, na minha época se cantava o hino nacional, onde ainda isso está sendo resgatado, né? Graças a Deus que está sendo resgatado por uma questão política, porque alguém que está na política está indo para essa questão, preocupado com essa questão moral, com essa questão do zelo pela família, zelo por questões morais. Hoje, muitos ainda não sabem cantar o hino nacional. Isso é civismo. Na minha época se cantava o hino nacional, o hino à bandeira e o hino da república. Ainda lembro ainda. Mas é uma questão de civismo, ou seja, é o zelo pelo interesse público, ou seja, o respeito por valores de uma sociedade, valor, ou seja, o zelo pelos valores das instituições, e a igreja é uma instituição. Como igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma instituição. O zelo pelas instituições e pelas responsabilidades e deveres do cidadão. Então veja como essa matéria ela é abrangente e atual, né? Vamos em frente. E o que é teologia política, pastor? É um ramo da filosofia política e da teologia que investiga os meios nos quais os conceitos teológicos ou pensamentos dos discursos influenciam a política, a sociedade, a economia e a cultura. Olha só, política, sociedade, economia e cultura. Eu não vou aqui nesse momento falar sobre as questões dos últimos anos ou das últimas quase 2 décadas, mas olha só, influenciam a política, a sociedade. Nós vivemos no meio de uma sociedade politicamente organizada. A economia, ou seja, economia fala do poder de ganho e de consumo e da cultura. Aí vamos para o ramo das artes, enfim, né? Então, tem que ficar ligado. Tanto a teologia como a política são indispensáveis como matéria de análise, o que analisa, né? A matéria de análise para o estudante cuja vocação é voltada para a liderança espiritual. Há uma preocupação hoje, você, meu querido, minha querida aluna ou aluno, o acadêmico do nosso ITQ. A teologia e a política são indispensáveis como matéria de análise para que você, né, que tem uma vocação, principalmente de liderança espiritual, possa se posicionar. É indispensável. Às vezes as pessoas vão fazer teologia e ele não pensa que ele quer espiritualizar. Você tem que ter esse cuidado de não polarizar. Então, tanto a política como a teologia são importantes. Por isso, a teologia política é indispensável. Você que é um líder
Por isso que a Bíblia diz para que vocês possam saber responder com mansidão acerca da sua fé. E isso é primordial. E tem uma frase hoje que está muito atual, diz o seguinte: falando de política hoje, para não sermos impedidos de falar de Jesus amanhã. Isso é fato. Hoje, há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, os países da extinta União Soviética, os países comunistas ali da Europa e da Ásia, né, era complicado. As pessoas tinham a Bíblia por páginas que se escondiam. Na época do Alemanha Oriental, Ocidental, e tinha um escritor chamado Irmão André, e tinha um livro chamado, acho que era, se não me falha a memória, o Traficante de Bíblia, alguma coisa assim, ou não, o Contrabandista, não vou dar o termo, o Contrabandista de Bíblia. Pensa isso. Aí veio a queda da União Soviética, veio a queda do Muro de Berlim, e as coisas ficaram um pouco mais fáceis para se levar o Evangelho. Agora pense, se nós não falarmos hoje de política, no contexto político e teológico, amanhã nós não podemos falar de Jesus. Amanhã você não pode exercer o seu direito de fé, de culto. E isso tem tentado ser impedido de todas as maneiras. Então, quando se fala de teologia política, nós estamos falando do nosso direito do exercício da fé. Ok? Vamos lá. Qual a importância da teologia política? Importância como teologia? A condição de formador de opinião não permite ao líder espiritual ignorar as orientações da Bíblia para a vivência política e social. Ou seja, como formador de opinião, que nós somos, isso não nos dá permissão de ignorar as orientações da Bíblia para a vivência política e social. A cultura do mundo, para você entender, a cultura do mundo, para que vocês possam entender, a cultura do mundo ocidental se arvorou num tripé. Qual é esse tripé? Do direito romano, da política dos gregos e da moral judaica. É um tripé. Ou seja, a cultura que nós conhecemos hoje, ela está balizada em três pontos, um tripé, que é o direito romano, a política dos gregos e a moral judaica. Então entenda, se Deus tem algo a nos dizer acerca de política e nossas responsabilidades cívicas, e nós temos essas responsabilidades, então nós temos que ouvi-lo. Então, dentro dessa matéria, nós vamos ver tudo isso daí. Vamos lá. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Você tem a sua Bíblia aí? Quem estuda tem que ter a Bíblia, hein? Deixa eu fazer um adendo. Hoje nós estamos vivendo uma época da tecnologia, onde as pessoas ligam a sua Bíblia. Mas eu ainda sou muito favorável a que você tenha a sua Bíblia, que você possa folhear, olha só, folhear a sua Bíblia, marcar, escrever a sua Bíblia, ler, é importante. Mas vamos lá. Olha o que diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Sujeitai a toda ordenação humana. O que é ordenação humana? Ordem, autoridades, por amor ao Senhor. Eu não gosto, quem governa o meu estado, quem é o deputado, eu não gosto. Eu não gosto de instituições. Mas sujeitar, estar debaixo, sujeito, dentro da questão legal, por amor ao Senhor. Ok? Quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, tomando por base esse versículo, concluímos que uma cidadania norteada pela moral bíblica proporciona ao cidadão piedoso segurança contra os malfeitores. Olha aí. E o que diz Pedro no capítulo 2, versículo 12? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, como mensagem evangélica, a teologia política propõe uma cidadania que manifeste todo o interesse da comunidade dos crentes em realizar o ideal de Deus para a felicidade coletiva dos seus filhos. Ok? Vamos caminhando para o final dessa aula. Olha que, vamos lá. O vínculo histórico da política com religião, com teologia, veja só. A estreita relação entre poder e religião é um fato que se perde na história. Se perde nos primórdios da civilização. Na Mesopotâmia nós vemos isso, você vai ver lá na palavra de Deus. No Egito, o faraó ele era o Deus encarnado, né? Você vai ver essa relação entre religião e poder, mas você vai ver que o poder absoluto vem do Senhor, né? Na Babilônia, persas, gregos, romanos, ou seja, se perde na história. Entenda que Deus, pastor, Deus é política porque Deus se interessa pelos homens e por tudo que se relaciona à vida deles. Meu irmão, Deus se interessa por você em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui o contexto político. Ok? Vamos ficando por aqui. Logo mais, na próxima aula, nós vamos ver os demais aspectos da teologia política da nossa matéria de cidadania. Até mais, um abraço, Deus abençoe, paz seja convosco.